Olá pessoal, estamos aqui novamente, Biologia. Hoje nossa última aula para terminar nosso conteúdo. Vamos terminar os grupos vegetais falando do grupo das angiospermas, tá? Lembrem-se, briófitas, brio, quer dizer sombra, fitoplanta, planta de ambiente sombreado, né? Os musgos, né? Para pobre lismo, né? As pteridófitas são abás e avencas. As gimnospermas, os pinheiros e as sequoias são os principais exemplos, né? E as angiospermas, as árvores com fruto, tá? As plantas com fruto. Então, ângio quer dizer vaso, esperma quer dizer semente, né? Então, são as plantas que têm um vaso protegendo as sementes. Esse vaso é o fruto, tá bem? Então, vamos lá. As angiospermas, né? Ângio quer dizer vaso, envoltório, esperma, semente. Nas sistemáticas, as angiospermas constituem o maior dos grupos de vegetais do planeta. Ou seja, a maior parte dos vegetais é constituído de angiosperma. Ele é o grupo mais distribuído, mais dominante no planeta. Tá? Não por coincidência, ele tem a melhor estratégia de reprodução. Ele tem a formação de uma semente protegida por um fruto, e que esse fruto muitas vezes ele é comido por um animal que depois, né, dispersa a semente. Então o animal come o frutinho e ou defeca, né, nas fezes do animal sai a semente, ou então ele regurgita a semente, como é o caso de algumas aves, né? Então tem uma estratégia reprodutiva bem eficiente. Então não é coincidência que é o grupo mais abundante, tá bem? Muito bem, esse grupo encontra-se dividido em duas classes, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, tá? Monocotiledôneas, arroz, o milho, trigo, grama, cana-de-açúcar. Dicotiledôneas, roseira, macieira, feijoeiro, tomateira e tal. Beleza, muito bonitinho a gente botar aqui os exemplos. Agora a questão é a seguinte, vamos entender quais são as diferenças, as principais diferenças entre o grupo das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Tá? Então a gente vai entender, ó. A gente divide as angiospermas em dois grupinhos. A gente não fez isso nas briófitas, pteridófitas e gimnospermas. A gente fazia nas angios. Tá? Então a gente divide as angiospermas em dois grupinhos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Vamos ver as diferenças entre esses dois grupos. Tá? A gente já vê isso. Tá? Características gerais das angiospermas são pluricelulares e eucariontes, né? Como é o caso de todos os vegetais. A maioria é autótrofa fotossintetizante. Por que a maioria? Tem aí uma exceção, como por exemplo o cipó-chumbo, que é uma planta que não faz fotossíntese. É uma exceção. De forma geral, as plantas são autótrofas por fotossíntese. Né? Há espécies de plantas carnívoras, como a Dionaea, e plantas parasitas, como a erva de passarinho. Tá certo? Mesmo sendo carnívora, ela continua fazendo fotossíntese. Tá vendo? Ó, verdinha, tem clorofila. Tá? O carnivorismo é para suprir uma deficiência de sais minerais, vitaminas, e não efetivamente para dar nutrição para ela. Tá bom? Beleza? Muito bem. Habitat. As angiospermas podem viver em ambientes terrestres, dulcícolas e marinhos. Então tem angiosperma, né, terrestre, tem angiosperma de água doce, dulcícola, né, e tem angiosperma que vive na água salgada também. Tem adaptação para isso. Tá? São plantas embriófitas. O que é isso? Tem um embrião que fica dentro da semente, né, e são vasculares ou traqueófitas. Tem vasos condutores de seiva. Tá? A partir de pteridófita já tinha, né, só briófita não tinha. Tá bom? Belezinha. São fanerógamas, isto é, apresentam estruturas reprodutoras macroscópicas chamadas flores. Tá? As flores. São espermáfitas, isto é, produzem sementes. Esperma quer dizer sementes. Então, são plantas que produzem sementes. Tá? Produzem frutos envolvendo a semente. Então, essa é a grande novidade, porque olha só, né? A gente foi vindo na escala evolutiva, briófita não tinha nada, não tinha vasos condutores de seiva, não tinha órgãos vegetais. Aí em pteridófita surge o quê? Os vasos condutores de seiva e os órgãos vegetais, que dá uma independência da água durante a vida. Ela só depende de água, de água no ambiente para reprodução, e também faz com que a pteridófita tenha um porte um pouquinho maior por causa dos vasos condutores de seiva. Aí qual é a novidade que vem de pteridófita para a gimnosperma? O surgimento da flor, que lá a gente chama de estróbilo, né, mas é uma estrutura reprodutiva macroscópica, né, e a formação de semente. E agora a novidade é o fruto protegendo a semente e, em muitos casos, melhorando, né, a dispersão dessa semente, melhorando a reprodução, né, dessa planta. Tá bem? Muito bem. A reprodução ela pode ser assexuada por propagação vegetativa, mudinhas, tá? Brotamento, cara. Uma angiosperma pode fazer brotamento, vem um brotinho, cai no chão. Tá? Toda planta que tem uma reprodução assexuada por brotamento, por exemplo, ela vai ter um momento na vida dela que ela vai fazer uma reprodução sexuada.
Ela precisa. Vai ter um momento da vida dela que ela vai fazer, né, vai formar uma sementinha, certo? Mas esse momento ele pode ser aleatório, ou às vezes pode ter um ciclo. Tá? Aqui na nossa região a gente tem a taquara, né? Que o pessoal confunde muito bambu com taquara, mas são plantas diferentes. A taquara, ela se reproduz sexualmente a mais ou menos a cada 25 anos. Então ela fica reproduzindo por brotamento o tempo todo, tal, aí deu 25 anos em média, produz, né, sementes. Aí reproduziu sexualmente. Teve uma mistura genética, isso é importante, né? Isso é importante para a sobrevivência da espécie. Aí depois fica mais 25 anos ali fazendo reprodução assexuada. Tá? Muito bem. Assexuada é por alternância de gerações ou metagênese, que é pouco nítida. Tu não vê essas duas fases bem características, como tu vê na briófita, por exemplo, né? O gametófito e o esporófito, tu vê bem bonitinhas as duas fases, como tu vê na pteridófito, o gametófito e o esporófito. Na angiosperma tu não consegue perceber tão bem o gametófito, tu não vê ele assim. Tá? Mas ele está lá, certo? Muito bem. O gametófito N é reduzido, é transitório, porque a fase permanente, o vegetal permanente, a fase duradoura, é o esporófito, é a fase esporofítica, 2N, diploide. Tá? O gametófito é reduzido, é transitório e dependente do esporófito. Ele está dentro de uma parte do esporófito. Tá? O masculino, o gametófito masculino, chama-se tubo polínico. A gente vai ver isso no desenho já. E o gametófito feminino chama-se saco embrionório. O esporófito, 2N, é desenvolvido, é duradouro e é independente. Tá bom? Ele vive sozinho. Beleza. Aqui está uma flor de angiosperma. Esse é um esquema, tá, bem geral. Aqui eu tenho uma flor hermafrodita. Nessa flor tem a parte masculina e a parte feminina. Tá bom? Olha só, pessoal. Seguinte. Pedúnculo floral é a parte que prende a flor ao caule. Esse é o pedúnculo. Tá? Aí, logo acima do pedúnculo, eu tenho o receptáculo floral. O receptáculo é a região de onde partem todos os verticilos florais. O que são os verticilos florais? Cara, são as partes da flor. Verticilos florais. Tá? Bom, nos verticilos florais, a gente tem os verticilos reprodutivos ou reprodutores e os verticilos estéreis. Os verticilos estéreis são aqueles que não estão ali para reprodução. Eles estão ali para proteção da parte reprodutiva. Tá? Quem são os verticilos estéreis? Sépalas e pétalas. As sépalas e as pétalas. Tá certo? Sépala é aquela partinha que parece uma folhinha, verdinha geralmente, aqui embaixo. E pétala é aquela do bem me quer, mal me quer. Tá bom? Pessoal, o conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Cálice é o conjunto de sépalas. Né? Sépalas. E alguém lembra como é que a gente chama o conjunto de pétalas? Pode falar um de cada vez, tá? Ó, corola, né? Beleza? Corola é o conjunto de pétalas, tá certo? Que é geralmente a parte colorida, que atrai agentes polinizadores e tal. Fechou? Muito bem. Esses são os verticilos estéreis, protetores, tá? Muito bem. Temos aqui a parte feminina da flor. A parte feminina da flor é formada por ovário, essa regiãozinha aqui, ovário. Isso aqui é o ovário, tá? Estilete, que é esse tubo aqui, estilete, e o estigma, que é o gargalinho aqui. Então tu tem ovário, estilete e estigma. Essas três partes formam uma unidade feminina da flor, que é chamada de carpelo. Tá? Então, o carpelo, ele também pode ser chamado de pistilo, tá, gente? Então, vamos cuidar aí, pessoal de casa, porque dependendo da região que você mora, pode aparecer com o nome de carpelo, lá na prova do vestibular, ou com o nome de pistilo, certo? Aqui pra gente é mais comum, aqui no sul, aparecer com o nome de carpelo, tá? Mas é comum aparecer com o nome de pistilo em outras regiões, certo? Carpelo ou pistilo é uma unidade feminina, formada por ovário, estilete e estigma. Tá? Beleza? Isso é uma unidade feminina. A flor geralmente tem só
um carpelo, um pistilo, mas ela pode ter mais. Vai depender da flor, tá? Não interessa quantos carpelos ou quantos pistilos ela tem, tá? O carpelo ou pistilo é a parte feminina da flor, certo? É uma unidade feminina, A flor tem geralmente uma só, mas pode ter mais que uma. Não interessa se ela tem uma ou se ela tem 10 carpelos. O conjunto de unidades femininas da flor nós chamaremos de gineceu. Lembra de ginecologista feminino? Beleza? Gineceu. Gine é radical para feminino. Tá? Então, gineceu é o conjunto de partes, é toda a parte feminina, o conjunto de unidades femininas de uma flor. Esse é o gineceu da flor. Tá bom? Aí aqui eu tenho, ó, o filete e a antera. Aqui, ó, um filete e aqui na ponta antera, tá? O filete mais antera forma uma unidade masculina da flor. A flor pode ter 5, pode ter 10, pode ter 20 unidades masculinas. Uma unidade masculina a gente chama de estame. Então, o filete mais antera forma o estame. Tá? Não interessa quantos estames a flor tem, cara. O conjunto de estames, que é a parte masculina, forma o androceu. Andro é radical para masculino. Tá bem? Então são as partes da flor. Androceu, parte, toda a estrutura masculina. Gineceu, parte feminina. Beleza. Aqui tem outro esqueminha, aí já mostrando, ó, o ovário, o estilete e o estigma, tá vendo? O filete e a antera. Isso aqui é um estame. Isso aqui é um carpelo ou pistilo. Receptáculo aqui embaixo, né? Sépala, pétala e tal. É um outro esqueminha pra você olhar depois em casa lá. Dentro do ovário está o óvulo. Tá certo? Dentro do ovário está o óvulo. Tá bom? A gente já vai falar do óvulo, né, um pouquinho mais. Pessoal, diferenças entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Tá? A gente está falando das partes aqui, a gente falou das partes principais, vamos falar das diferenças. Primeira diferença contra a raiz. A raiz das monocotiledôneas, lembra que são dois grupos de angiospermas, mono e dicotiledônea. Tá? A raiz das monocotiledôneas é uma raiz fasciculada ou cabeleira. Tá? Ela é mais molinha e ela não tem um eixo principal geralmente. A raiz das dicotiledôneas é uma raiz pivotante ou axial, tem um pivô, um áxice central. Tem uma raiz central, de onde partem raízes secundárias. Então a primeira diferença entre mono e dicotiledônea está na raiz. Segunda diferença, o crescimento. Tá? Nos tecidos vegetais, tu tem um tecido vegetal chamado meristema. O meristema é o tecido vegetal embrionário, o tecido de crescimento. Tu tem meristema primário e secundário. O primário, ele faz crescimento longitudinal, em comprimento. Ele faz a raiz ficar mais profunda, o caule ficar mais alto e os ramos laterais ficarem mais longos. O meristema secundário faz crescimento em espessura. Então funciona assim, ó, uma planta no primeiro momento, nos primeiros momentos da vida dela, ela vai ter um crescimento só primário. Só atua o meristema primário. Aí vai chegar um momento e vai começar o crescimento secundário, em espessura. Aí o que acontece é que uma hora o crescimento primário para, mas o secundário nunca para. Uma planta nunca para de crescer em espessura. Por isso que numa árvore, quando você corta, dá para ver a idade que a árvore tem pelos anéis de crescimento. Geralmente ela tem um anel de crescimento lá no caule por ano. Tá? Agora, as monocotiledôneas não apresentam esse meristema secundário. Elas não são árvores que vão ficar grossas, né, em espessura. Tá certo? Então tá aí uma outra diferença. A monocotiledônea só tem crescimento primário. A dicotiledônea tem os dois, primário e secundário. Quem é monocotiledônea, cara? Gramíneas, grama, mato, tá? O bambu, a taquara, certo? Beleza? Outra diferença, nas folhas. A monocotiledônea tem as nervuras das folhas paralelas no sentido dela. A gente chama de paralelinérvia. Essas nervuras são vasos condutores. As nervuras são paralelas no sentido da folha. Nas dicotiledôneas, tá? A folha é reticulinérvia, ou seja, reticulada, tem um eixo principal e nervuras saindo daqui. Alguns chamam de peninérvia, porque lembra uma pena. Tá? A pena tem um áxice principal de onde saem as sardinhas. Então, por isso, alguns chamam de peninérvia. Tá bom? As flores
Nas monocotiledôneas, as flores são trímeras, tem 3 pétalas e 3 sépalas, ou múltiplos de 3. Já nas dicotiledôneas, as flores costumam ser tetrâmeras ou pentâmeras. Tem 4 pétalas e sépalas, ou múltiplos de 4, 5 pétalas e sépalas, ou múltiplos de 5. Tá certo? Beleza, então. Semente. Aqui está o nome da parada, nome dos grupos. Monocotiledônea. Cara, cotilédone, tá? É uma estrutura, é uma folha modificada lá na fase embrionária, aqui, ó, que serve de reserva nutritiva para o embrião crescer. Então, uma monocotiledônea tem uma semente com um só cotilédone. E uma dicotiledônea tem semente com 2 cotilédones. Tu consegue ver isso muito fácil olhando um milho e um feijão, por exemplo, ou um amendoim. Tu vê os 2 cotilédones facinho. Tá bom? É uma outra diferença. Fechou? Bom, voltando às nossas flores aqui, né? A gente tem, ó, vamos ver se vocês lembram. Ovário, estilete e estigma formam um carpelo ou pistilo. É uma unidade feminina. Um conjunto de unidades femininas, gineceu. Filete e mesantera formam um estame. É a unidade masculina. Tá? Não desanima agora. É a unidade masculina. O conjunto de unidades masculinas é o androceu. Beleza. Pessoal, funciona da seguinte forma. Na parte masculina, tem o grão de pólen. Aula de ontem. Tem o grão de pólen. Que de alguma forma vai chegar à parte feminina. Bom, existem estratégias para evitar a autofecundação. Estratégias químicas, estratégias anatômicas, onde a antéria é mais baixa, para evitar que o pólen de uma planta fecunde, né, a parte masculina de uma planta fecunde a feminina da mesma planta, da mesma flor. Tá? Mas a intenção é que daqui saia um pólen, né, parte masculina, e vá parar na parte feminina de outra flor. Tá bem? Muito bem. Pessoal, olha só. Eu vou explicar rapidinho aqui, tá? Porque se eu ficar passando os slides, a gente vai perder muito tempo, e nosso tempo está acabando. Então eu vou tentar explicar aqui. E aí depois vocês têm os slides lá disponíveis, tá? No site. Então olha só. Gente. Deixa eu passar aqui polinização. Eu acho que eu tenho uma outra figura que vai mostrar melhor aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Olha só. Eu tenho aqui, tá? Vou tentar desenhar para vocês uma parte feminina. Ovário, o estilete e o estigma. Tá bem? Ovário, estilete e estigma, uma parte feminina. Bom, o grão de pólen, ele é o esporo masculino. Tá certo? O grão de pólen, ele é o esporo masculino. Ele vai, de alguma forma, ou com o vento, ou com um animal, lembra que comeu o grão de pólen, ficou um pouquinho grudado na pata, né, ou no bico dele, ele veio para o estigma pegar néctar e deixou o grão de pólen aqui. O grão de pólen vai ficar no estigma. E aí ele vai começar a germinar. Esse grão de pólen vai germinar e formar um tubinho chamado tubo polínico. Porque veio do grão de pólen. Certo? Tubo polínico. Pessoal, o grão de pólen era o esporo. O grão de pólen era o esporo. Tá? Ele gera o tubo polínico. Sabe o que o tubo polínico é? Ele é o gametófito. É isso aí. Ele é o gametófito. Bom, o grão de pólen, ele era N-haploide. O gametófito também vai ser N-haploide. O esporo, o grão de pólen, germina e forma o tubo polínico. O grão de pólen é o esporo e o tubo polínico é o gametófito. O esporo dá origem ao gametófito. Beleza até aí? Acompanharam? Beleza. O gametófito tem que fabricar o quê? Gametas, muito bem. Isso aí. A turma participa. Tem que fabricar gametas. Tá? Olha só. O grão de pólen formou o tubo polínico, que é o gametófito, e o gametófito tem que fabricar gameta. Se o gametófito é N, ele fabrica gametas N por que processo de divisão celular? Mitose, né? Não pode ser meiose, cara. Não existe, não, lembra? Não existe célula meio N, tá? Então, célula N não pode sofrer meiose. Beleza. Por mitose. Ele faz mitose e forma os gametas. Então, nesse caso aqui, cara, o gametófito vai fabricar 2 gametas.
Esses dois gametas chamam-se núcleos espermáticos. Fechou? Núcleo espermático. São dois núcleos espermáticos. Cada um deles é N. Tá? Cada núcleo espermático é N haploide. Tá tranquilo? Esporo caiu, formou o tubo polínico, é o gametófito, ele fabrica os gametas por mitose e forma aqui os dois gametas do núcleo espermático, que são os gametas masculinos. Beleza. Dentro do ovário vai ter o óvulo. Óvulo. Pessoal, tomem cuidado. Nas angiospermas, nos vegetais aqui, o óvulo não é o gameta. O óvulo é o esporo. O óvulo é o esporo. Certo? O óvulo é o esporo N. Aí o esporo não tem que fabricar o gametófito? Ele fabrica. Só que aqui, o óvulo, esporo, fabrica o gametófito aqui dentro. E esse gametófito que está aqui dentro chama-se saco embrionário. Saco embrionário, que é N, haploide, ele é o gametófito. Fechou? Pessoal, o saco embrionário é o gametófito. O que ele tem que fabricar? Gameta. Ele é N e ele tem que fabricar gametas N. Certo? Então ele fabrica gametas aqui dentro. Ele vai fabricar 3 gametas. Tá? 2 gametas aqui e um outro gameta aqui embaixo. Tá bom? Eu vou chamar esses gametas aqui de cima de núcleos polares. Certo? E o outro gameta aqui, por um nome que vocês já conhecem, osfera. Aula de ontem, aula da semana passada, osfera. Todos eles são N. Núcleos polares são N e osfera também é N, haploide. Fechou? Pessoal, aqui o saco embrionário fabrica outras células que não são gametas, são células protetoras dos gametas. As antípodas, as sinérgides, vão ser fabricadas outras células protetoras aqui. Tá? Mas os gametas são esses, núcleos polares e osfera. Beleza. Gente, o tubo polínico ele vai descendo. Ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo. E ele vai chegar aqui nos gametas. A gente diz que nas angiospermas existe uma dupla fecundação. Sabe por quê? A primeira fecundação é o núcleo espermático aqui, N, com a osfera N. Essa é a primeira fecundação. Tá? Pessoal, a primeira fecundação é núcleo espermático mais osfera. Tá? Então, quando tu tem núcleo espermático mais osfera, tá? Vamos fazer uma conta aqui, ó. O núcleo espermático é N, a osfera também é N. Matemática avançada, N mais N vai dar uma estrutura 2N, muito bem. Essa estrutura chama-se embrião. Ou seja, a fecundação de um núcleo espermático com a osfera forma um embrião. A estrutura da semente que vai gerar uma nova planta. Mas nós temos uma outra fecundação. Está vendo que sobrou um núcleo espermático aqui? Está vendo que sobrou os 2 núcleos polares? Aí eu vou ter o outro núcleo espermático, que é N, mais os 2 núcleos polares, que também são N, mas são 2, ó. Tá vendo, ó? Aí vamos lá. N mais N mais N dá uma estrutura 3N. Triploide, isso mesmo. Essa estrutura chama-se endosperma. Cara, essa estrutura é somente a reserva de energia que tem na semente para o embrião. Tu pega um feijãozinho lá, cara, não é tudo que é embrião aqui. Tu vai ter um embrião pequenininho aqui assim, ó, e o resto é endosperma. Então isso aqui, Marquinhos, mas a planta vai ter uma estrutura triploide? Não, cara, o endosperma é reserva energética. À medida que o embrião vai virando uma plantinha, o endosperma vai sendo consumido. Perceberam? Então a gente diz que nas angiospermas tem uma dupla fecundação. O núcleo polar e a osfera formam o embrião 2N. O outro núcleo polar, aliás, um núcleo espermático, a osfera, embrião 2N. O outro núcleo espermático com os 2 núcleos polares, o endosperma 3N. Dupla fecundação. Pessoal, o óvulo fecundado, tá? A fecundação da osfera e
dos núcleos polares faz com que o óvulo vire a semente. O óvulo aqui vira a semente. E o ovário se transforma no fruto. Tá certo? O óvulo teve fecundação aqui da esfera dos núcleos polares, então o óvulo vai virar a semente. E o ovário se transforma no fruto que protege a semente. Entenderam? Beleza? Aí, ó, o que vai acontecer? Isso aqui, tudo que eu expliquei para vocês está escrito aqui, tá, gente? Tudo bonitinho aqui, ó. Papá, tudo bonitinho. Agora, olha só. A semente é o resultado do desenvolvimento de um óvulo fertilizado, que eu acabei de falar. Tá? Então, a gente viu as partes da semente. Tem o embrião, tem o endosperma e tem a casquinha da semente que a gente chama de tegumento. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui que é importante? O fruto, cara. Vocês já ouviram falar, com certeza, da classificação dos frutos. Carnosos. Tem, tá, a parte do meio, certo? O carnoso, ele tem ali o mesocarpo. Carnoso, é fácil. Eu costumo dizer assim, ó, tu percebe aquele que dá para comer cru, é o fruto carnoso. Tá? Aí ele pode ser dividido em baga e drupa. Mas toma cuidado, porque baga é aquele que tem um monte de sementinha. E drupa é o que nós chamamos de baga. A baga do abacate. Não, cara, é a drupa do abacate. Tá vendo? É o fruto tipo drupa. Tá? Baga contém várias sementinhas. Drupa é aquela fruta que tem uma sementinha só. O pêssego, o abacate e tal. Tá bom? Muito bem. Aí tem os frutos secos. Tá? E olha só, pessoal. Pseudofruto. O que é pseudofruto? Lembra que eu falei que o ovário vira o fruto? Quando tem uma estrutura que não veio do ovário, ela é um pseudofruto. Pode ser o estilete virando essa estrutura, pode ser pétala, mas se não é do ovário, é um pseudofruto. Exemplo, a maçã. Cara, o que tu come da maçã é pseudofruto. O fruto é esse aqui que tu joga fora. Isso aqui veio do ovário. Isso aqui veio de outras partes da flor. Tá bem? Outra coisa aqui, ó. Um morango. Cada pontinho desse aqui é um fruto. A parte que tu come é pseudofruto. O caju, tá? Não está mostrado aqui o caju, mas o caju que a gente faz... Não está mostrado aqui o caju, né? Aqui está o abacaxi, eu sei, tá, gente? Eu só vou falar do caju. O caju, a parte carnosa que tem suco, tá? É pseudofruto. O que é fruto é a castanha. O fruto é a castanha. Ela não é a semente. Ela é o fruto. Tá? Beleza? Mesma coisa acontece com o abacaxi. A parte que a gente come do abacaxi não é fruto, é pseudofruto, não veio do ovário. Fruto partenocárpico é um fruto formado sem fecundação. Tenho aqui, o óvulo não foi fecundado, não tem fertilização do óvulo, mas por uma questão hormonal, esse óvulo, tá, vai induzir uma produção de hormônio aqui, a auxina, que faz o ovário se transformar num fruto partenocárpico, que é um fruto sem semente, porque não teve a fertilização do óvulo. O ovário vira o fruto sem ter fertilização do óvulo. Tá? Banana é um exemplo, e aquelas uva Itália, rubi, que não tem semente. Tá bom, gente? Galera, obrigado mais uma vez, nos vemos amanhã no aulão então. Tá bem? Valeu!